Fala galera, professor Beto mais uma vez aqui, tudo bem com vocês? Agora para trazer para vocês a nossa sexta aula de educação financeira com o tema Previdência. Tudo jóia? Então vamos lá. Pessoal, só um recadinho aqui antes de começar a aula. Pessoal, quase 90% das pessoas que assistem as minhas aulas, os meus vídeos, eles não estão inscritos no canal. Por isso eu venho pedir aqui encarecidamente para vocês que inscreva-se no canal. Isso motiva o professor bastante para a gente continuar esse trabalho aqui e poder fazer as videoaulas aí semanais, tá bom? Não esqueça também de curtir os vídeos e também acionar o botão ali de notificação, tá bom? Então vamos nessa. Então vamos começar aqui, pessoal, com o esboço da nossa aula de hoje. Vamos começar aí com por que pensar na Previdência. Também vamos ver a definição do que é a Previdência Social, quais os benefícios da Previdência Social. Vamos falar bem breve mesmo sobre a reforma da Previdência e os seus impactos na nossa vida. Vamos falar sobre a Previdência Privada, a diferença do INSS para a Previdência Privada e vamos finalizar a nossa aula aí conhecendo alguns tipos de investimentos, né? O que nós temos hoje aí no mercado financeiro, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar aqui, pessoal. Previdência Social. Então, Previdência Social não é algo que acontece só no Brasil, tá? A Previdência Social é algo que os governos, principalmente os governos democráticos, organizam sistemas de previdência com características específicas, conforme a sua cultura, sua situação demográfica e a sua expectativa de vida. A ideia é esta: as pessoas contribuem durante um período de tempo em que estiverem trabalhando e, quando atinge certas condições, recebe assim a sua aposentadoria, tá? A palavra previdência em si, pessoal, ele quer dizer o quê? Prever o futuro no hoje, tá? Então, previdência quer dizer você prever, tá? É algo futurístico. E por que pensar na previdência? Porque nós envelhecemos, né, garotada? Hoje você está novão aí, mas com o passar do tempo nós vamos envelhecendo. Parece que foi ontem que eu tinha 14, 15, 16, 17 anos, mas hoje eu já cheguei nos meus quarentão aí, né? Pois é, o tempo passa para todos. Infelizmente eu não sou o Edward, que não envelhece, e isso faz-nos pensar na previdência. Por que pensar nela? Porque a saúde e o vigor não serão sempre o mesmo, né? Com o tempo, ao passar a idade, a nossa saúde também não será a mesma, né? E com isso temos que prever essas despesas que teremos no futuro, tá? Despesas médicas, despesas com remédio e outras coisas mais. Também é importante pensar na previdência, não só esses gastos, essas despesas, mas para mantermos o padrão de vida, né, pessoal? E viver com tranquilidade. Ninguém quer cair o padrão de vida, principalmente quando chegar na terceira idade, né? E ter renda suficiente para deixar as contas em dia, que é o mais importante. Ah, mas vai manter o padrão de vida? Sim, mas quando envelhecemos temos mais gastos, além dos gastos com a saúde. Imagina um convênio médico para uma pessoa idosa é muito mais caro do que para uma pessoa jovem, né? E além disso, os idosos, né, os aposentados acabam também ajudando aos filhos e também aos seus netos. Então, é muito importante prever aí essa parte aí da previdência, tá bom? Agora, a pergunta é: o que é a previdência social?
A previdência social é um seguro social adquirido por meio de uma contribuição mensal que garante ao contribuinte uma renda no momento que ele não mais puder trabalhar. Ela é administrada pelo INSS, que quer dizer Instituto Nacional do Seguro Social. Sobre a previdência social, mais um pouquinho para você entender. Quando você começa a trabalhar, você já está começando a contribuir para o INSS. Automaticamente, quando você é registrado na carteira, já é descontado essa contribuição do INSS. E também, se você não estiver trabalhando registrado, você também pode contribuir facultativamente, ou seja, se você é um trabalhador autônomo, você pode adquirir ali pela internet um guia chamado GPS, que é Guia de Previdência Social, e contribuir aí mensalmente, tá ok? Existe também o teto sobre a Previdência, existe também um teto de contribuição, o máximo que você pode contribuir, e existe também um teto, o máximo que você recebe do benefício do INSS, né? Hoje o teto está em torno de 7 mil e alguma coisa ali, e a contribuição é 14% desse valor de 7 mil e pouco, é o máximo que você contribui para o INSS, né? Dificilmente você vai aposentar com teto, isso é uma realidade, você vai entrar no fator previdenciário, porque o cálculo do benefício é feito uma média dessas contribuições. Então é difícil você ter uma contribuição linear, ou seja, você começa a trabalhar, você ganha menos, e no final da sua vida profissional, você acaba ganhando mais, porque você já tem mais experiência acumulada durante os anos. Então, na média desse cálculo vai ser o seu benefício. Outra coisa muito importante, pessoal, é por isso que se chama previdência social. Os benefícios da previdência social. Essa palavra social, você vai ver o alcance que quer dizer essa palavra social, tá? Um dos grandes benefícios da previdência social é o seguro-desemprego, tá? Isso garante a pessoa que fica desempregada, seria uma reserva emergencial para ele poder ali durante uns 6 meses conseguir manter as suas despesas, pelo menos as despesas fixas, até conseguir o outro emprego. Então, se a pessoa é contribuinte, ele vai ter direito a esse benefício, tá? Outra coisa também é o auxílio doença, se ele for afastado do trabalho por motivo de doença, ele vai ter a garantia da sua remuneração durante esse período de afastamento. Além disso, tem um salário maternidade para as gestantes, que até 4 meses ficam na sua casa e recebem esse benefício pelo INSS. Auxílio acidente, a mesma coisa do auxílio doença, durante todo o seu afastamento, é garantido ao contribuinte aí o recebimento dos seus vencimentos. Temos aí o auxílio reclusão, que é outro benefício, por exemplo, se o trabalhador ele cometeu algum crime e foi preso, a família dele não vai deixar de receber esse benefício, que era o salário dele, né, que ele contribuía, e vai continuar, mesmo ele estando preso, a família vai receber aí os vencimentos, aí, esse benefício do seu salário, mesmo o cônjuge estando preso, tá? Tem a pensão por morte, no caso de falecimento. No caso de morte, o cônjuge recebe o benefício da Previdência Social, ou seja, recebe o salário que o contribuinte recebia, tá bom? E tem também a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por invalidez. Você vê que engloba todo um pacote essa previdência social. Apesar que o recebimento da sua aposentadoria não ser tão alto, mas os benefícios que envolve a previdência social são muito importantes, tá? Isso é importante a pessoa fazer parte do INSS, tá? A pessoa não deve ficar fora de nenhum sistema de previdência. Todos são importantes.
agora vamos falar aqui da reforma da Previdência Social. Em novembro de 2019, pessoal, tivemos mais uma reforma da Previdência. Chama-se reforma porque não foi uma mudança completa, radical, né? Então, é simplesmente uma reforma. Eles mexeram mais uma vez na Previdência Social para poder manter esse benefício a todos os contribuintes, tá bom? Então, vamos ver aí o que aconteceu. Antes disso, pessoal, olhando para esse desenho aqui ao lado, no ano de 1980, nós tínhamos 9,2 pessoas era o suficiente para manter uma pessoa idosa, uma pessoa aposentada, tá? E de lá para cá, 1997, caiu esse número, foi para 8. Depois, em 2017, caiu para 5, ou seja, quase a metade. E a projeção, a previsão para 2040 vai ser 2,5 pessoas para manter um idoso, um aposentado. Em 2060 vai ser menos de 2 pessoas. E isso quer dizer uma coisa muito importante para nós, ou seja, a previdência vai ficar muito mais cara e vai ser insustentável, ou seja, a pirâmide ela vai chegar um momento, vai virar uma pirâmide financeira, tá? Isso tem um motivo e nós vamos ver aqui agora, tá bem? O Brasil sempre foi considerado um país de jovens, mas isso vem mudando aos poucos ao longo dos últimos anos. O envelhecimento da população brasileira pode ser facilmente notado nas pirâmides etárias do IBGE. Então vamos ver aqui rapidão a pirâmide etária do IBGE. Em 1980, aqui está o índice aqui, ó, um mapa mostra aqui a idade, tá? Por milhões de pessoas, tá? Azul são homens e laranja são mulheres. Aqui vemos aqui desde a zero, desde o nascimento até 78 anos de idade. Então, em 1980, a terceira idade aqui, a partir de 60 anos, era a galera que estavam aposentando aí, tá? E olha embaixo, no topo da pirâmide aqui, a partir de 18 anos, começa a trabalhar, temos aí uma base de muitas pessoas contribuindo, pagando para quem está lá em cima, certo? Temos muita gente na base, poucas pessoas aposentando. De 20 anos, 40 anos depois, pessoal, 2020, esse triângulo está se transformando em um losango. Ou seja, essa galera que estava aqui embaixo, que subiu, né, que está envelhecendo e vai aposentar, nós temos menos pessoas contribuindo, tá? E mais pessoas chegando à idade, à terceira idade, envelhecendo para se aposentar. Ou seja, a reforma é feita exatamente por isso, para tardar, porque se todos começarem a aposentar cedo, não vai ter ninguém para manter e sustentar essa pirâmide, tá? Então, em 2050, se você for ver aqui, já se torna insustentável. Olha a quantidade de pessoas que estão envelhecendo, o país vai envelhecer e cada vez mais os casais estão tendo menos filhos, né? Eu vim de uma geração que o meu pai é de uma família de 10, 9 filhos, meu pai teve 3 filhos e eu só tenho um filho. Então isso quer dizer o quê? Se os casais estão tendo menos filhos e as pessoas estão envelhecendo, então vai ter muito menos pessoas para contribuir, trabalhar, para manter toda essa galera que está se aposentando. Então, a reforma social, da Previdência Social, ela vem justamente para poder equalizar por um período de tempo, não é definitivo, tá? Então, como é que era a aposentadoria antes da reforma? Bastava o homem ter 35 anos e a mulher 30 anos de contribuição, ele já aposentava, tá? Ele tinha um desconto aqui do fator previdenciário, né? Por ter aposentado mais novo de idade, e ele pagava um pedágio aqui que chama-se fator previdenciário, que é um desconto que ele tem uma fatia desse benefício, tá?
O homem aposentava com 65 anos e com 180 meses de contribuição, ou seja, 15 anos, se ele tivesse 15 anos de contribuição. Isso antes da reforma. E tivesse 65 anos de idade, era o suficiente para ele aposentar. A mulher bastava ter 60 anos e 15 anos de contribuição para o INSS. Outro meio também era a quantidade de pontos, né? Se o homem tivesse 96 pontos, o que seria pontos? Seria a quantidade de anos e de contribuição que ele tinha, tá? Por exemplo, se ele tivesse 60 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele aposentava. E assim por diante, tá? Ou se ele tivesse menos idade e mais contribuição, dando 96 pontos, era suficiente para aposentar. E a mulher só precisava de 86 pontos, ou seja, precisava trabalhar menos e aposentava mais cedo. Porém, pessoal, com a reforma da Previdência de 13 de 11 de novembro de 2019, o que muda? Não existe mais aposentadoria apenas por tempo de contribuição, igual acontecia aqui, tá? Mas, professor, e o pessoal que estava próximo para aposentar, que já estava chegando na idade, né? Que o pessoal já contribuiu muitos anos, ele perdeu todo esse tempo? Não, ele não perdeu, tá? Esse pessoal que já está na ativa aí, com mais de 20 anos de contribuição, 30, e que já está à beira de aposentar, de chegar lá, criou-se aí as regras de transição, tá? Ou seja, para cada caso vai ser um tipo específico de transição para ele poder se aposentar. Por exemplo, por idade, se ele já tem uma idade avançada, por pedágio de 50%, pedágio de 100%, tempo e idade, né, a quantidade de pontos, regra dos pontos, agentes nocivos, né, questão de aposentadoria especial. Assim, cada um vai ter uma situação específica. Porém, a geração nova agora, os homens aposentarão com 65 anos de idade, mais 240 meses de contribuição, ou seja, em vez de ser somente 15, agora aumentou para 20 anos e tem que ter 65 anos de idade. A mulher tem que ter 62 mais 15 anos de contribuição para o INSS. Então, aumentou a quantidade de contribuições, né? Homem a partir de 2020, pela regra dos pontos, é 96 mais um ponto até chegar a 105 pontos. E para a mulher, a partir de 2020, é 86 mais um ponto até chegar a 100 pontos. Pessoal, isso aqui, essa regra dos pontos, é para quem quer pegar uma aposentadoria integral, sem nenhum fator previdenciário. Hoje, 2022, né, nós estamos em 2022, equivale para aposentar hoje tem que ter 98 pontos, porque de 2020 para cá foi aumentando um ponto a cada ano. 2021 vai para 2023 vai para 99 pontos. Até 2028 vai chegar no teto aqui que é 105 pontos. Ou seja, vai ser muito difícil aposentar pelas regras dos pontos. Por quê? Ele tem que ter, entre tempo de contribuição e idade, 105 pontos. Ou seja, ele vai ter que trabalhar até 70 anos e ter 35 anos de contribuição, ou trabalhar ou ter 65 anos e 40 anos de contribuição para poder aposentar. Ou seja, ficou cada vez mais difícil uma pessoa poder se aposentar no Brasil. Tá bom? Então, quais foram os motivos dessa reforma? Justamente isso aqui, tá? Os trabalhadores, o Brasil está ficando cada vez um país mais velho, tá bom? Agora, continuando aqui, pessoal, previdência privada. Por causa dessa reforma, por causa dessa dificuldade de a pessoa cada vez mais poder se aposentar no Brasil, e aposenta geralmente com um salário bem menor daquele que ele contribuía, surgiu a necessidade aí da previdência privada, tá? O que
seria a previdência? O que é a previdência privada? A previdência privada é uma previdência que não está ligada ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao INSS. Ela, na verdade, é conhecida também como uma previdência complementar, tá? Isso quer dizer que a previdência social não é o suficiente para atender todas as nossas necessidades. A previdência privada entra como uma forma de você complementar a renda para poder ter um futuro mais sossegado, né? Ele é um tipo de investimento indicado para quem tem objetivos de médio a longo prazo, tá? Esse tipo de investimento passou a ser ainda mais interessante após a reforma da Previdência, que mudou as regras do benefício e tornou mais difícil o caminho dos brasileiros até a aposentadoria. Existe a previdência aberta e existe a previdência fechada. A fechada é conhecida como fundo de pensão. Pessoal, a previdência aberta é aquela que todos podem acessar, tá? Desde que você tenha CPF, você ainda sendo uma criança, você pode sim ter uma previdência, é só ir numa instituição financeira, uma corretora, você consegue aí abrir uma previdência privada e começar a contribuir. A fechada, geralmente, é uma previdência oferecida por grandes empresas. A empresa quer oferecer uma previdência privada para os seus funcionários e, se o funcionário, geralmente, ele contribui com R$ 300, a empresa coloca mais 300 para melhorar, assim, o fundo de pensão daquele colaborador. É um benefício muito importante, são poucas empresas que oferecem hoje esse benefício. Vamos aqui agora simular uma previdência, tudo bem? Aqui eu entrei no Banco do Bradesco, tá? Você pode entrar em qualquer banco que vai lá ter um simulador de previdência privada, tudo bem? Então vamos fazer rapidamente aqui uma simulação. Vou colocar meu nome aqui, vou inventar um nome aqui, né? José. Vamos dizer que eu tenho 17 anos. Vou para o próximo passo aqui. Qual o objetivo da sua previdência privada? Vamos dizer, pensar no futuro, pensar a longo prazo na aposentadoria. Mas você pode resgatar esse dinheiro também, se for necessário. Com qual idade você quer começar a receber sua renda de aposentadoria? 55 anos está ótimo. Se eu começar cedo, eu quero aposentar mais cedo, né? Você quer fazer uma contribuição inicial? Vamos começar com R$ 100, né? R$ 100 é um valor pequeno que dá para começar aí para quem está já trabalhando, tá bom? Qual dos 3 tipos de simulação é mais adequado para você? Quanto posso contribuir por mês? Quanto quero receber? Quanto quero acumular no total? Você coloca aqui quanto quer contribuir por mês. Vamos dizer que um valor aqui, R$ 200, seria um valor que eu queria manter constantemente. Mas você pode aumentar, você pode deixar de contribuir por um tempo, ou você pode contribuir menos se você quiser, tá? Isso você vai controlando no decorrer do tempo, tudo bem? Mas vamos dizer que eu vou colocar R$ 200 aqui todo mês. Vamos ver quanto que vai dar lá o montante depois. Como quer receber o total acumulado na Previdência? Tudo de uma vez. Vamos ver quanto que vai gerar em juros para mim. Qual o seu tipo de declaração de imposto de renda? Vamos dizer que é uma completa, né? E você contribui ou é beneficiário do INSS? Sim, continua trabalhando e contribuindo para o INSS. Sua renda mensal também influencia a sua gestão? Vou colocar aqui um valor simbólico, vamos dizer R$ 4.000. E agora ele vai simular para mim qual o valor que eu vou receber todo esse tempo aqui. No caso são 38 anos de contribuição, contribuindo R$ 200. Com a contribuição inicial de R$ 100, eu vou ter no total aí R$ 210.528. Ah, professor, mas durante 38 anos é muito pouco, não é pouco. Se você vê o
pouco que você contribuiu durante todo o tempo gerou isso, é um valor significante. Por exemplo, vamos ver aqui, eu pegando na calculadora, eu contribuí aqui 38 anos, tá? 38 anos vezes 12 meses, transformando em meses, dá 450 meses, 456 meses. Vou multiplicar aqui por R$ 200 que eu estou contribuindo mensalmente. Quanto que me daria? R$ 91.200 de contribuição que eu fiz. E quanto que eu irei receber? 200, quase 211 mil. Então, pessoal, é um dinheiro que vai ajudar? Lembrando que você já está sendo aposentado. Nesse tempo, você já está quase aposentando pelo INSS também. Então, ele entra com uma renda complementar no momento certo da sua vida, tá? Se você aumentar aqui, por exemplo, se você coloca R$ 300, olha o valor que você irá conseguir no final. Vai ser um valor bem generoso, R$ 316 mil praticamente, tá? Então, quanto mais cedo você que é adolescente, você que já começou a trabalhar, é um jovem aprendiz, quanto mais cedo você começar a contribuir, maior vai ser a sua renda futura, né? Mais juros você vai ter, juros compostos acumulados no decorrer do tempo, beleza? Voltando aqui, pessoal, tipos de previdência, isso aqui é importante. Nós temos dois tipos de previdência privada, tá? A PGBL e a VGBL. Qual é a diferença, professor? Só muda aqui se for ver a letra P para V, né? Mas a PGBL, quando você vai escolher, você vai ter a possibilidade de escolher esses dois. Se você tem um valor de salário alto que você precisa contribuir, fazer uma declaração de imposto de renda, para quem faz declaração de imposto de renda completo, que vai ter que pagar impostos, é bom você fazer a PGBL, tá? Porque ela permite dedução na declaração do imposto de renda até 12%. Já a VGBL, se você faz a declaração no simplificado, se você não tem uma renda que precisa pagar imposto ao governo durante o ano, então seria bom você fazer a VGBL. Não permite dedução na declaração anual de imposto de renda. Outra coisa, você vai pagar o imposto de renda sobre o resgate, o valor total, quando você resgatar aquele dinheiro que você aplicou durante todo esse tempo, você vai pagar o imposto de renda sobre o valor total, enquanto você, na VGBL, você vai pagar o imposto de renda sobre a renda total, só sobre o rendimento, tá bom? Esse aqui permite desconto, mas você vai ter que pagar o valor total. Esse aqui não permite desconto na declaração, porém você vai pagar imposto de renda somente sobre o rendimento que correu sobre o seu dinheiro aplicado, tá bom? Isso aqui serve para a declaração completa e para quem faz simplificada, compensa VGBL. Lembrando que o órgão fiscalizador e regularizador dos planos de previdência chama SUSEP e também não está garantido pelo FGC. O que quer dizer isso? Fundo Garantidor do Crédito, né? FGC quer dizer Fundo Garantidor do Crédito. Quer dizer, se der um problema num banco, se vier a falir aquele banco, você acaba perdendo aí aquele investimento. Então, quando for procurar uma agência, procure uma agência que tem aí consolidação, né, no mercado, de preferência grandes agências, agências bancárias públicas principalmente. Outra coisa também, você pode fazer portabilidade de um banco para outro. Se você fez a previdência privada no Banco Itaú, você pode migrar por Bradesco, se você quiser. Você vai pagar só uma taxa administrativa, né? Se você está vendo que aquele banco vai abrir falência, você pode também fazer a portabilidade, tá bom? Mas é um tipo de um bom investimento a longo prazo. E falando em investimentos, pessoal, vamos conhecer agora alguns investimentos que nós temos hoje no mercado financeiro.
Quando eu falo de investimento, eu estou falando de você emprestar o dinheiro, tá? Você pode emprestar o dinheiro para o governo, você pode emprestar o dinheiro para uma agência bancária e com isso você ganhar ali alguns rendimentos, né? Alguns juros que a gente chama aí de rendimentos em renda fixa e na renda variável a gente chama de dividendos, tudo bem? Assim como você pode pegar um empréstimo no banco, fazer um financiamento, você pegar o dinheiro e paga uma taxa de juros por isso, você pode fazer o inverso também. O investimento é o inverso do financiamento. Você pega o dinheiro emprestado do banco, no investimento você empresta o seu dinheiro para o banco ou para o governo tudo bem? Então vamos começar aqui algumas coisas importantes que você precisa saber sobre investimentos. Primeiro, sobre a sua liquidez. O que quer dizer liquidez? Se ele pode ser sacado a qualquer momento. Eu vou investir, eu posso sacar esse dinheiro, ele não vai ficar preso. Eu posso resgatar ele a qualquer momento. Qual a rentabilidade que ele vai me oferecer? Coisa básica, né? Se ele oferece mais, aquele que oferece mais, você vai correr atrás, não é verdade? E infelizmente temos que pagar imposto de renda. Quanto que nós vamos pagar de imposto de renda no resgate desse investimento, tá? Começando aí, pessoal, vamos começar com alguns ativos ou produtos aí de renda fixa que nós temos no mercado. É interessante saber que esses investimentos de renda fixa, ele pode ser prefixado, ele pode ser pós-fixado ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo, que chamamos de híbrido. O que quer dizer pré-fixado? Quando você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira, você já sabe de antemão quanto que você vai receber lá na frente, no prazo determinado, quanto que você vai receber. Você já tem a visão antecipada. O pós-fixado você não tem essa visão. Por quê? Porque ele depende de uma variável chamado indexador, ou seja, do CDI, do IPCA ou da taxa Selic, que são algumas taxas que nós temos hoje aí no mercado financeiro, tá? CDI é uma taxa que os bancos, quando emprestam dinheiro para outro, tem uma taxa aí que é atrelada à Selic e tem uma taxa, um índice que ele varia todos os dias, né? Será que compensa pelo CDI, investir pelo CDI ou pelo IPCA? O que é o IPCA? O índice da inflação que nós temos durante todo o decorrer do ano, tá? Isso é medido todo mês pelo IBGE e nós temos aí, como é que nós sabemos que se a inflação estiver alta, compensa investir fixado, atrelado ao IPCA, porque se tiver a inflação alta, isso quer dizer que seu dinheiro atrelado ao IPCA vai render mais. Porém, se a inflação cair, você também vai perder, você tem esse risco, tá? E também a taxa Selic, que é outra taxa também que o Banco Central regula, que é responsável tanto o CDI como a Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa que regula todas as coisas, os preços. E principalmente essa taxa Selic, ele é responsável por controlar a inflação, não é verdade? Se a inflação está alta e o governo quer abaixar a inflação, ele aumenta a taxa Selic. Aumentando essa taxa, as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado, vão pegar menos empréstimos no banco e, consequentemente, as empresas pegando menos vão investir menos, os produtos vão estar mais caros. E o que acontece? Vão consumir menos e, com isso, a inflação ela tende a cair, né? E depois, se cair muito, a taxa Selic também ela diminui para poder as pessoas comprarem mais, tá? Existe isso aí. É bem complexo, eu estou fazendo aqui uma visão panorâmica de uma forma bem simples, tá? Eu não sou especialista, porém, a gente dá uma pesquisada aí e mais ou menos conhece um pouquinho como funciona o mercado financeiro, tá? E o híbrido é a junção de taxa fixa e pós-fixada, tá?
Eu vou entrar aqui no site do governo e tem aqui, por exemplo, o Tesouro Direto, que é um tipo de renda fixa, um tipo de investimento. E aí vai dar um resumo do que eu falei sobre pré-fixado, híbrido e atrelado o pós-fixado, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o Tesouro Direto, você pode emprestar o dinheiro para o governo, pessoal. É o melhor investimento que tem é o Tesouro Direto. Por quê? Porque o governo, para quebrar, vai ser a última instituição, né? O banco pode quebrar mais fácil, agora o governo quebrar vai ser difícil. Então, um dos mais seguros que existe hoje no mercado financeiro. Então, você tem o Tesouro Pré-fixado, ele tem uma taxa de rentabilidade aí, vamos arredondar aqui para 12%, é 1% ao mês, praticamente. Ele é bem democrático, você pode colocar a partir de R$ 30, você já pode investir. E tem um vencimento aqui para 2025, tá? Tem um investimento aqui, o vencimento para 2029. Tem um investimento para 33. Tem aqui, ó, atrelado ao Tesouro Selic, tá? Esse aqui seria o pós-fixado, tá? Tem os híbridos, né, IPCA, mais 2026, né? Mais juros semestrais, tem aqui o híbrido, tem o pós-fixado e tem o pré-fixado. Vou fazer uma simulação aqui, pessoal, aproveitar que eu estou aqui. Esse Tesouro Pré-fixado 2029. Isso aqui é bom para investimentos de médio prazo e longo prazo, tá? Vamos entrar aqui para 2029. Quanto que eu colocar o dinheiro com essa taxa de juros até 2029, janeiro de 2029, quanto que ele vai me render? Tá? Nós estamos em 2022, para 2029, 7 anos aí. Vamos fazer uma simulação em 7 anos, quanto que a gente pode ganhar, tá? Fazendo uma simulação aqui, ó, preço unitário, rentabilidade e data de vencimento. Vou começar aí com um valor para investir, vou colocar um valor inicial de R$ 300. Já começo com R$ 300 investindo e depois eu vou fazer um aporte mensal de R$ 200. Tá? Durante esse tempo, até chegar em 2029, quanto que esse dinheiro vai investir para mim? Tá? É uma maneira de poupar dinheiro, deixando ele trabalhar para você, rendendo juros ao seu favor. Tá bom? Beleza, o total que eu investi foi R$ 15.500, tá? Colocando R$ 200 por mês e 300 de entrada. No final, eu vou receber quanto? R$ 22.609. Mas é esse valor aqui? Ainda não, professor. Ó, tem o imposto de renda para pagar, tem a taxa da Bovespa e você vai receber líquido aí 21.370. Mas compensa. Você investiu 15.500 e você está tirando aqui 6.000, quase 7.000 aí, com o dinheiro que você tinha poupado e já rendendo juros para você, tá bom? Mas isso depende de quanto que você coloca. Quanto mais você investir, o rendimento vai ser proporcional àquilo que você investe. Interessante aqui que ele dá aqui outros rendimentos fixos, né? E você vê que o Tesouro Direto, ele é o mais rentável dentre os produtos que nós temos no mercado, tá vendo? Fazendo a simulação com outros produtos, o LCI e o LCA, você ia conseguir 18.000. Com a poupança, você ia conseguir 18.404. Fundo DI, você ia conseguir 19.123. E o CDB, que é o mais conhecido aí do banco, 19.000. Então o Tesouro aí, né, compensa para ser um dos melhores investimentos ainda de renda fixa, tá bom? Vamos voltar lá. Alguns tipos de renda fixa, ou seja, quais os produtos que nós temos aí na prateleira do mercado financeiro, tá? Vamos começar com o Tesouro Direto, que foi isso aí que eu fiz a simulação. Para mim é um dos mais seguros e bem rentável também, tá? Eu acho que isso aqui é um bom caminho para quem quiser investir. Como é que eu faço para investir nisso aí, professor? Só você ter uma conta no banco, tá? Se tiver uma conta no banco, você pode fazer esse investimento pelo site ou indo direto numa agência bancária. Tudo bem?
Tem a poupança, que é o mais conhecido, né? A poupança é o meio mais seguro, era chamado antigamente de caderneta de poupança, porque eu lembro quando eu era pequeno, meu pai ele colocava um dinheirinho na nossa conta, fazia uma poupança para cada um, e a gente tinha um caderninho que todo mês a gente ia lá no banco e eles marcavam de caneta, antes, né, da computação. Você marcava de caneta ali no caderninho, aí ficou chamado aí de caderneta de poupança, né? E você pode, até 50 mil, você tendo investido numa poupança, você não paga imposto de renda, isso é legal. Porém, o rendimento da poupança é bem pouquinho, tá? É, geralmente é 6% ao ano, que vai dar um valor aí bem pequeno, de 0,5% ao mês, mas uma taxa referencial é que não passa de 6% ao ano, tá bom? 6 ou 7% ao ano, não passa disso. Então, para quem quer investir a longo prazo, a poupança não é recomendável. CDB também é outro tipo de produto, mais conhecido, né? Todos esses produtos, pessoal, são regularizados pelo governo, tá? Tem o certificado de depósito bancário, tem o LCI, LCA, que LCI quer dizer letra de crédito imobiliário, LCA quer dizer letra de crédito é, do agronegócio. São bons investimentos a longo prazo, tá? Ele também é pré, pós e híbrido. É um bom investimento a longo prazo. E o bom dele é que você investe nele, não precisa declarar imposto de renda, porque já é abatido automaticamente, tá? E você não tem preocupação de declarar isso em imposto de renda. O bom é que já é descontado automático, né? E é um fundo específico, justamente que os bancos têm para oferecer esse dinheiro ao mercado do imobiliário e ao mercado do agronegócio, tá? É um fundo específico para essas duas áreas. Tem a letra de câmbio, né, que é empréstimo que é feito para uma financeira, é um fundo que investe nesse fundo, esse dinheiro é destinado para agências financeiras. O LCI e LCA são fundos, investimentos que você investe, que vai direto para o mercado imobiliário ou para o mercado do agronegócio, tá? Então todos têm um destino. Então quando você investe, você está sabendo aonde você está aplicando o seu dinheiro, tá? CRI e o CRA, que são voltadas para seguradoras e para o crédito imobiliário e agronegócio também, e geralmente pagam mais. Mais algum aqui? Debentures, que é um empréstimo para empresários em geral, né? Tem empresários em geral, pequeno, médio e grandes empresários, ele precisa de um empréstimo do banco. Qual fundo que ele vai pegar? Ele vai pegar do debentures, tá? Se você investir no debentures, você está emprestando dinheiro para empresários. Tudo bem? Deu para dar uma visão geral aí. Vamos falar agora sobre a renda variável, né? A renda fixa e a renda variável. A renda fixa você sabe mais ou menos, você tem uma previsão de quanto você vai receber. Porém, a renda variável, como o próprio nome diz, você não sabe quanto que ele pode te render. Ele pode te render muito, ou você pode render pouco, ou até mesmo você levar prejuízo. É um tipo de investimento de risco, né? Alguns tipos de renda variável, tá? Mais conhecido, o mercado de ações, tá? Hoje, no mercado de ações, na bolsa de valores, né? Existe mais de 400 empresas que têm o capital aberto e que estão na bolsa de valores, tá? Isso quer dizer o quê? Que quando você investe, empresta dinheiro para essas empresas, tá? Essas empresas elas têm, né? Tem com acento circunflexo, frações, elas têm ações que são pequenas frações dessa empresa que você compra, né? Que tem um valor, você compra e com o crescimento dessa empresa, com esse dinheiro que ele recebe, eles investem, a empresa cresce e se ela cresce, os seus lucros, que são os seus dividendos, cresce também e no final do mês ele é dividido, por isso que é dividendo, dividido entre os seus cotistas ou acionistas, tá?
Quanto mais ações você tiver, mais você vai receber, menos ações você vai receber menos. Isso quer dizer que pode ser sempre lucrativo? Às vezes sim, pessoal, porque ninguém vai investir em ações se você não vê o histórico da empresa. Você tem que ver se a empresa, você tem que fazer a análise fundamentalista que a gente chama. Quer saber se a empresa é rentável, se a empresa está em crescimento, se é uma empresa que é atrativa no mercado de trabalho. Você tem que ver se é uma empresa que está crescendo, você vai ver o histórico dela. Então isso é importante antes de você investir. Então tem muitas empresas, tem empresas do setor imobiliário, tem empresas do setor agrícola, tem empresas do comércio, do varejo, tem empresas de indústrias químicas, enfim, são muitas empresas. De bebida, de armas, tem tudo lá dentro da Bolsa de Valores. Então, você vai ali naquilo que você acredita, né? É muito ideológico também. Se você quer investir num segmento que você acredita que vai crescer, que tem a ver com suas crenças e valores, né? Você vai investir, vai emprestar e vai ajudar aquela empresa a crescer e você vai crescer junto com ela também, tá bom? Porém, se ela levar prejuízo, você vai levar prejuízo com ela também, tá? Por isso que é renda variável. Temos aí o mais conhecido, as ações, né, da Bolsa de Valores. Temos aí os fundos imobiliários, que são fundos de investimentos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. É um fundo que existe um gestor que investe no mercado imobiliário, né? Muitos shoppings são construídos por esse fundo imobiliário. Então, esse fundo ele tende a crescer e as ações ali que você tem, né, o investimento que você tem, as cotas que você acaba recebendo também os seus dividendos. Tem um fundo imobiliário e tem o mercado de futuros, tá? Que significa negociar ativos financeiros ou commodities em uma data futura a um preço pré-definido. Quando eu falo de commodities, eu estou falando de diversos tipos de produtos, como milho, café, soja, boi gordo, dólar e etc. Quem quer investir nesse mercado aí, que é um mercado seguro, tá? Ele tem um valor, um preço pré-definido, é um bom investimento também, tá bom? Então, pessoal, aqui eu só fiquei nesses tipos de produtos, não vou alongar, até porque é uma visão panorâmica. Terminando aqui algumas perguntas que eu vou chamar de perguntas inconvenientes, tá bom? Você concorda com o ditado popular que diz: a terceira idade é a melhor fase da nossa vida? Você acha que isso é verdade? Então quero que você responda isso aí. Mais uma pergunta: você acha que a reforma da Previdência Social foi realmente necessária? Será? Não sei, quero ver sua opinião. Agora, qual a diferença do INSS e da Previdência Privada? Não é tão inconveniente, mas eu queria saber se você prestou atenção. Você acha correto começar a investir desde cedo? Então são essas perguntas e eu finalizo aqui essa nossa aula. Tudo bem? Então, pessoal, finalizamos mais uma aula de educação financeira e não perca a próxima aula, tá? A aula 7 será sobre profissões e empreendedorismo, tá bom? Peço mais uma vez que inscreva no canal e não deixe de compartilhar entre os colegas, tá bom? Te vejo você na próxima aula. Um abração e fique com Deus.